eu tive este desafio para ir falar de o Rio como horizonte. A ideia é o outro palco do Teatro Romano. A minha conferência, que era para ser no dia 16 de dezembro, chama-se Da Presença de Lisboa e do Tejo na Literatura do século XX. Acontece que isso me fez pensar numa epígrafe do Bertolt Brecht, que diz assim: do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. E faz-me perguntar, rio, que rio? Margens, que margens? Ora, o rio corresponde à grande literatura do século XX, a literatura com maiúscula. E as margens? As margens são povoadas por outras literaturas que florescem e talvez se tornem violentas, comprimindo a grande literatura. Que literaturas são essas? As menores. São as literaturas orais, populares, tradicionais, são as anedotas, as adivinhas, os provérbios, os contos, as cantigas, tudo matéria invisível para quem tem apenas o rio como horizonte. A grande literatura do século XX. Habitando as margens, há ainda outro tipo de texto menos consagrado, que é, e chegou a ser, mandado deitar por reis e por nobres. El rei senhor Dom João mandou deitar um pregão. Pregões, pois então. E agora vamos ouvir pregões ditos por gente do cramol. Oh, preguiça, lá do primeiro, venha a vaquinha, cá está a leiteira, chega lá para baixo, chega. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Mata cevada! Quem quer figos, quem quer almoçar, ao fim de capa volta. E olha do ramo alto da laranja boa, e olha do ramo alto da laranja boa. Merca galinhas, merca galinhas. Quem quer azeitona nova, e eu desejo selamim. Quem quer azeitona nova. Lançado por gente descalça, acho que as varinas eram autuadas quando andavam descalças, punham nos cestos as chinelas, mal avistariam a polícia. Ora bem, lançado por gente descalça, esses pregões circulavam nas ruas de Lisboa, ao vivo, mas vibrando na voz das mulheres e dos homens, dispostos em vender o seu produto. Vamos escutar a Zinhal Abelho, em Lisboa num cravo de papel, um livro de 1968. E vou-vos dizer que estes pregões foram recolhidos e trabalhados por uma historiadora, minha amiga, que é Isabel Nunes, e que fez esta grande tarefa de recolher os textos e os pregões. Diz o Azinhal Abelho:
Os elétricos zigue-zagueiam, faiscando calhas, ante a estridência dos ditos dos Ardinas, em larachas com os passageiros. São estes os primeiros cânticos da urbe, que se espraia ao longo do estuário do Tejo. Os sinos também repicam. Ouvem-se os da Sé, de São Roque, de Graça, da Estrela. Depois são os gritos das floristas, os brados dos mulheres da fruta, os apitos dos amola-tesouros, as galinheiras. Por tudo e por nada, a gente de Lisboa grita, brava, apita e canta. É o seu desabafo, a sua moda, a sua evasão. Apregoar é para a cidade uma moda de cantar. E por tal, arranja estilos, escalas e tons de que se pode recolher uma rapsódia. Há pregões que formam uma melodia completa. É Guilherme Felgueiras quem refere estes anúncios cantados como forma primitiva de publicidade. Com a sedentarização do comércio ambulante e a intensificação do ruído ambiente, os anúncios são hoje captados pela componente visual e já não tanto pela auditiva. Letreiro e neon chamam a atenção do eventual cliente sem recorrer ao som como elemento motivador. Excetuam-se ainda mercados e feiras onde se apela diretamente ao freguês. O advento da imprensa fez com que o pregão fosse cada vez menos utilizado, sobrevivendo apenas o pregão gritado e não o cantado, segundo Luís Chaves, lindamente posto em entoação. Alguns exemplos de pregão gritado, sem escola nem canto, diz Luís Chaves. Os das vendedeiras de peixe não cantam, não sabem cantar a correr pelas ruas, é a pressa que não as deixa musicar os pregões. E temos as varinas. Ó varinas que perderam o ó inicial, vieram de ovar, eram mulheres de varinos e vieram no início do século XIX para os ajudar na faina do mar. Conta Rui Lagartinho. E temos agora o cramol vendendo peixe. As cramolas feitas varinas. Bindocas! Yo, brie, mexilhão. Yo, brie, mexilhão. A sardinha prata e não mata freguesa. Olha a sardinha linda! E a freguesa! Vai deitar mais e entrega ao tacho! É a sardinha que era para ir caixas que é luz só freguesa! Anda cá, querido! Anda cá comprar linguado! Francisco Câncio, em 100 anos de Pitoresco, uma obra de 1940, escreve assim: logo de manhã cedo, grupos de varinas, ostentando ainda o colorido do seu vestuário, largavam ao ar da manhã e aos ecos das ruas os seus pregões gritados e cantantes. E continua: as varinas, logo de manhã cedo, ainda o sol mal tupejava os telhados de Lisboa, calcorreavam as ruas na oferta da sua mercadoria. Em 1943, diz Guilherme Felgueiras, de setembro a abril, ouve-se à boquinha da noite,
na meia tinta crepuscular, lilás e ouro, em que a luz gradualmente esmorece, a voz forte do vendedor de mexilhão, apregoando. Outro cronista, Ferreira de Andrade, escreve em Que Diferente és Lisboa, Crónicas Alfacinhas, obra de 1968. Para os lados do Tejo, ao longo da Ribeira, uma mutação de cenário atraía sempre, como hoje ainda, a curiosidade do lisboeta e do mais interessado dos visitantes. É a gente da beira-mar. Uma paragem. Professor de Física da Universidade de Coimbra, do Centro de Física Computacional, Carlos Fiolhais, que agora é muito conhecido da televisão, descreve uma cena em que Einstein terá vivido a quando de uma escala em Lisboa a 11 de março de 1925. O que mais impressionou Einstein na sua passagem por solo português, depois de ter visitado o Castelo São Jorge e o Mosteiro dos Jerónimos, foram as varinas. Eis as palavras telegráficas do cientista de origem alemã. Vendedora de peixe fotografada com um cesto de peixe à cabeça. Continua Fiolhais, falando mais tarde no Rio de Janeiro, onde estava o almirante Gacotin para o escutar o Einstein, num jantar no Copacabana Palace Hotel, afirmou o autor da relatividade. São mulheres de uma elegância que me fez parar muitas vezes para admirá-las. No grupo em que estava, fotografámo-las e pusemos na nossa mesa de refeição, a bordo, os retratos. Cita-se também o Stuart Carvalhais, que foi casado com uma Fausta Moreira, varina, vendedora de peixe, e para quem desenhou a 1 de novembro de 1928, para a revista Sempre Fiche, 2 varinas de Lisboa com cesto de peixe à cabeça. Companheiras inseparáveis, um peixão companheiro inseparável do peixe. Vamos agora parar e começar com a leitura de textos de autores sobre as varinas, autores da grande literatura. Essa de Queiroz. Lisboa respeita a limpeza, mas adora a lama. Colisão. Lisboa, cidade inspirada, corta magnificamente o embaraço, lavando-se no lodo do Tejo. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam pilastras, e algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos, que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Quando eu era rapazote, levei comigo no bote uma varina atrevida. Manobrei e gostei dela, e lá me atraquei a ela para o resto da minha vida. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo, e navegando a idade foi chegando, o cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. Levem
Obviamente que estes textos são extratos dos textos. E agora temos do Ari dos Santos, outro texto, que é Letra e Música do Ari dos Santos e do Paulo de Carvalho. Lisboa, menina e moça, menina da luz que meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponte luz bordada, toalha à beira, mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. E depois tem o Fausto, um poema que é O Barco Vai de Saída, que diz assim: o barco vai de saída, adeus ao cais de Alfama. Se agora vou de partida, leve-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas, ai quebra-mar, com tantos perigos, ai minha vida, com tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu já vou de fugida. E chegamos finalmente a Jean-Yves Lude, a um livro que se chama Lisboa na Cidade Negra, que é um livro escrito por um etnólogo e escritor francês que calcorreia a cidade, a capital portuguesa, Lisboa, à procura da história oculta da presença da imigração africana. E diz assim, a obra é de 2002-2003. Passa um amolador de facas e navalhas a empurrar a sua pequena oficina ambulante e a anunciar: amolador, facas e tesouras. Noutra, mais adiante, diz: o prato do dia, uma boa dose de jaquinzinhos, minúsculos carapaus, trazidos ainda vivos pela peixeira a quem a casa é fiel, e servidos fritos. Este peixe vem do Tejo? Nem pensar. O rio está muito poluído, vem diretamente de Peniche. Para chegar à praça do município, opto por ir pela Rua do Arsenal, porque dela se desprende um intenso cheiro a Portugal. É a Rua dos Vendedores de Bacalhau, peixe salgado em barricas, celhas ou caixotes. O vendedor de cautelas apregou à sorte. Quem se habilita à sorte grande é o 1572, anda amanhã à roda. As mulheres apregoam em voz rouca roupa e tecidos à escolha do freguês. Diante da estação do Rossio, duas matronas lançam gritos estridentes, apregoando e agitando pirugas, estandartes patéticos. Mais adiante, mulheres que, segundo Jean-Yves Lude, enfeitam a cidade. Peixeiras, modelos portugueses, vendedoras ambulantes nacionais, varinas imortalizadas, esculpidas, cerâmicas de dimensões maiores que as reais. Dominam o cais da estação e os passageiros, com os cestos à cabeça, seios erectos, saias vidradas coladas à barriga e entaladas na virilha. Lá estão elas, deusas da fecundidade, Vênus das ruas, a quem Almada Negreiros poderia ter dedicado este epigrama. As mulheres de Portugal são as únicas que sabem fazer portugueses. Continua Lude. Gosto de citar Almada Negreiros. Eu também gosto muito. E cita: temos todos os rios que precisamos. O Tejo é o maior deles. Nasceu em Espanha, como os outros, mas não quis lá ficar. Mais adiante, cita Almada Negreiros de novo
E eu vou relembrar os painéis de Alcântara e diz assim: temos vendedeiras de peixe que avançam pelas ruas como os barcos no mar. Têm um gosto a sal. Nos seus cestos levam o mar. Casam com marinheiros que têm cabeças de oceano e calças azul marinho. Ao fim de uma dezena de anos, surge uma dezena de marujinhos. Depois de uma pausa, cito Celina Pereira. Gosto de tudo o que fica à beira d'água. Em Belém começa o sonho de evasão portuguesa, de onde eu venho. É aí que o Tejo encontra o mar. E mais além, Cabo Verde continua a ser o meu horizonte. Celina Pereira, uma grande cabo-verdiana. No horizonte temos agora Lisboa no século XIX. Recuemos, porque o presente também pode ser o passado. As casas têm comodidades. Acho muito engraçado que o Jean-Yves Lude use exatamente o presente para falar do passado. Existe apenas uma sala ou um armário onde está colocado um grande recipiente de barro que recebe, note bem o eufemismo, as contribuições familiares da semana. Quando está cheio, há duas soluções: despejar as matérias fecais na rua depois das 10 da noite, por vezes sobre a cabeça dos transeuntes, ou encarregar uma negra de despejar o pote longe, isto é, nas águas douradas do Tejo. Os dejetos eram lançados pela janela ao grito de "Água vai!" e estagnavam nos passeios até à primeiras chuvas. É na voz e pela voz que os pregões, estes sinais sonoros, passam. De noite, no escuro, no nosso quarto onde dormimos, acordamos muitas vezes com o som dos pregoeiros. É a voz que suporta e antecede toda a possibilidade de existência de um texto deste tipo. Treinada ou não, ensinada por tradição ou pelo saber por experiência procurado, a voz aguenta esta forma de proclamar e concede autonomia ao texto que por ela e nela existe. Afinal, as vozes destes pregões existem apenas para cumprir uma determinada função, para servir um objetivo muito específico. Daí que se chama poesia de circunstância, conforme a proposta de um ensaísta, Predrag Matkiewicz, pour une poétique de l'événement. Para finalizar, eu diria que nas margens da grande literatura, com maiúsculas, os pregões são também sangue que alimenta e permanecem, se não por escrito, pelo menos em alguma margem ou limite da grande cidade. Estamos aqui, hoje, junto ao castelo, outrora centro. Poderíamos também pensar no Rossio, de margem e limite da cidade na época medieval, de lugar onde os vendedores que vinham de fora de portas armavam feira para vender os seus produtos. O Rossio passa a centro, se não a coração da cidade. Hoje, curiosamente, para os turistas, automobilistas, etc., é a grande cidade que o circunda e em redor dele se organiza. Recordemos a Ágora, o grande Rossio grego, lugar de reunião que em breve se tornou lugar de mercado. O sítio onde as pessoas se encontravam passou naturalmente a cenário das ações de comprar e vender. Consta que Sócrates frequentava a Ágora, mas o comércio que Sócrates mais apreciava era este que também mais nos interessa, o da troca das ideias, dos projetos, das grandes e das pequenas descobertas.
conversar. Conversar sobre o rio como horizonte, o outro palco do teatro romano.